Jaime Vilaseca. Ele eu gosto muito de médicos, vocês já notaram, ele é um médico dos quadros. Ele cuida de quadros, de molduras, enfim, ele trata da vida, das coisas que nos enfeitam com todo carinho. Como é, Jaime? Quais são as novidades da época? Bom, fora o calor, né, que é uma novidade. Não, ela é uma novidade já como conhecida. Como agora, há tempos que eu não... Muito forte. Muito forte. Isso afeta diretamente as obras de arte. Era isso que o tema de hoje seria exatamente esse, você já pegou. Vamos lá. Eu tive agora uma solicitação, semana passada, de um cliente que teve um quadro descolado. Na verdade, não era um quadro, era uma fotografia. Estava colada numa superfície de alumínio. É muito comum hoje fotografias serem montadas em superfícies de alumínio. Só que estava numa parede que batia o sol durante a tarde. O calor era tão grande que descolou, caiu no chão. E agora ele vai ter que construir uma parede falsa que de alguma forma absorva esse calor. Eu estive... Como construir uma parede falsa? Ele tem que fazer, é muito curioso isso. A minha mão, quando eu botei na parede, era um calor que não é normal, era muito quente. O que é que tem do outro lado? Do outro lado, ele é um apartamento muito bonito, tem vidro, e tem uma parede falsa cobrindo o vidro, evidente, um colchão de ar entre as duas paredes. Sim, porque o vidro transmite calor. Totalmente. Então, é um dos exemplos que eu tenho a te dizer de como o calor atua. Atua de outra maneira também. O choque térmico entre um determinado espaço que durante o dia ou durante a noite não se liga ao ar-condicionado. E quando se liga, há uma diferença de 10 graus, no Sem mínimo. dúvida. Isso afeta diretamente a obra de arte, porque as telas, quando faz muito calor, o tecido estica. E quando a temperatura diminui, ele volta. Então dá o craquelê. Por quê? Porque o pigmento não acompanha. Não aguenta. Não acompanha, ele rompe. Né? É muito comum, vários quadros, você tem aquelas gretas que parecem como se fossem arranhões, que é o craquelê. Ou seja, é como um vidro. E é possível soltar a pintura? Assim, a pintura lasca? É como quando um azulejo cai da tua cozinha. Se você não coloca o outro, os outros caem, porque eles perdem a estrutura que os compõe como o apoio. O apoio. Então, com a pintura é a mesma coisa. À medida em que cai um pedaço, é muito mais fácil cair o resto. Então, respondendo a tua pergunta, é mais um dos efeitos do calor na arte. Nós criamos na nossa empresa, de 2 anos para cá, um serviço que chamamos de medicina da arte. Pois é o que eu falei, ele é um médico. De certa forma, nos ligamos um pouco ao universo da medicina, só que trazendo para a arte. Nós vamos na casa do cliente e fazemos um diagnóstico da coleção. É como se nós tomássemos a pressão, medíssemos a temperatura e apresentamos um laudo ao proprietário. Tem quadros que o tratamento é de ambulatório, tem outros que é de cirurgia. Mais profundo. E tem alguns que é de autópsia, tem mais o que fazer. Meu Deus do céu. É muito comum. Então, o cliente que nos contrata, nós fazemos um levantamento, uma ficha, como se faz quando você vai no médico, ele Sim, anamnese. Prepara ali, quantos anos tem, altura. Quais são os riscos? Preparamos, fotografamos, damos um diagnóstico daqueles que têm urgência de serem tratados e, uma vez por ano, voltamos e vendemos um tipo de um seguro de saúde. Uma vez por ano, voltamos à casa do cliente, tiramos tudo da parede e vemos se está tudo ok, está tudo ok. Se alguma coisa nesse ano mudou em relação à fotografia anterior, nós avisamos ao cliente, pegamos, arrumamos e colocamos. Eu digo isso porque eu tenho clientes que o que eles têm na parede é mais caro que o apartamento. Acredito.
O apartamento é nada perto do que ele tem na parede do Claro, apartamento. acredito. E muitas vezes, por falta de quem o atenda, ele cuida muito mais do carro, que desvaloriza todos os anos, do que da coleção, que é um É patrimônio. pelo seguinte, a coleção está ali. E para ele e para a gente está estabelecido lá. Agora, o carro, se estiver ruim, pode haver um acidente, morrer alguém, ficar no meio da estrada sem poder andar. Essas coisas, então, por isso ele grita mais alto, pedindo. O que eu queria te perguntar, dentro dessa conversa que você mesmo iniciou, há condições das paredes de uma casa, de um apartamento, que você possa dizer precisa ser assim, precisa ser assado o tratamento das obras de arte? Sem dúvida. Esse nosso diagnóstico envolve não só os cuidados que a coleção exige. Porque você falou até agora dos quadros em si, eu digo do estado da casa, porque você não vai demolir a casa, você não vai mudar por causa disso. Está ali, estabelecido. Quer dizer, com relação ao estado da casa, é uma questão de foro íntimo do proprietário do que ele deva fazer. Se influencia, eu quero saber se esse estado da casa pode influenciar negativamente a obra de arte e que cuidados tomar. É o que eu disse no início da tal parede, que recebe sol da tarde e que, como consequência, levou ao desprendimento total de uma fotografia. Qual o cuidado a tomar? Aquele que nós aconselhamos. Fazer uma parede falsa, revestida com uma manta térmica, para que ele diminua, se não totalmente, 60% a 70% desse calor, porque o sol não vai mudar. Não, a posição do bicho não sai. Então, ainda bem que era uma fotografia perfeitamente recuperável. Fosse uma tela, eu não sei. Às vezes a foto não é recuperável. Eu tenho uma foto do Dr. Albert Sabin que eu não estou podendo recuperar. Por quê? Porque ela caiu, quebrou o vidro e ficou colado na parte de baixo. Então eu vou te dizer qual o remédio para esse paciente. Eu vou te entregar. Você me entrega, eu vou no Photoshop, eu vou escanear. E no Photoshop eu vou tirar as imperfeições do vidro, da foto. Vou te devolver a foto. Não é a mesma, é uma cópia da tua. A tua você vai poder guardar essas chaves, que tem um valor significativo. Mas a imagem em si, eu vou te entregar ela perfeita. Nós fazemos isso com alguma frequência. Ele ficava em cima do piano e abriram a janela. E aí, caiu a pobre do retrato, e eu tenho um carinho imenso porque ele chamava o Adolfo de My Brother. Posso imaginar. Então, ficavam os dois juntos. O retrato do Adolfo continua lá, mas o do Sabin foi uma dó. E eu vou fazer isso, eu vou pedir a você que dê um trato de, como é que eu vou te dizer, socorro urgente. Vamos fazer. Não é? Socorro então, expresso. digamos Manda aqui, a ambulância pegar isso tranquilamente, com todos os carinhos e alcatifado, em algodão. Tá. Então, há uma coisa que eu gostaria de acrescentar a isso tudo que nós falamos. Além dessa parte de cuidar, de take care com as obras de arte e encaminhá-las a cada um dos especialistas, nós também fazemos uma repaginação da casa. Ou seja, quem mora na casa vê uma casa diferente de quem visita a casa. Sim, porque, por exemplo, eu entro aqui, já não vê mais determinadas coisas. Eu vou entrando no quarto, eu uso funcionalmente, objetivamente a casa. O meu olho na casa de um cliente, primeiro é um olho estético, segundo um olho crítico, terceiro um olho que não tem envolvimento nenhum, nem com as obras, nem com a casa. Então eu consigo ver a realidade do que ele tem. Dos danos que pode estar causando. Não só esteticamente a maneira como esse quadro está pendurado, porque pode parecer um preciosismo absurdo, que eu vou dizer, mas 5 centímetros de altura, você subindo ou descendo uma obra, ela muda completamente em relação ao espectador. Eu sei disso. Por exemplo, existe uma medida que é padrão internacional. Um quadro se pendura a 1,53 m do eixo do quadro. Isso é um padrão internacional. Mas muitas vezes eu não obedeço esse padrão.
Eu boto conforme a minha sensibilidade, conforme a minha visibilidade. Estou errada? Não, não, isso reforça o que eu estou te dizendo. Que nem tudo tem que estar esteticamente nos padrões internacionais. Milimétricos, né? Você tem, quando a gente entra em contato com um cliente, é uma coisa muito curiosa, que é como você sintonizar uma emissora de rádio. Se a sintonia não está boa, o ruído fica... Quando você sintoniza, a conversa fica clara. Então, o que fazemos no primeiro contato é sintonizar a emissora. Dali para frente, a gente reinterpreta tudo para ele. Tendo em vista essa sintonia, você e o cliente, digamos que você chegou aqui, acho que meu apartamento é uma casa normal, paredes normais, distante do sol de uma forma, ela não é distante do sol, não de uma forma danosa para as paredes, mas você teria alguma coisa a falar a respeito das minhas paredes com a colocação dos meus quadros? Um exemplo, que hoje em dia se usa muito mais quadro que se usava antigamente. É verdade. Não, a colocação dos teus quadros é que a parede permite. Você tem muitos quadros. Então, você tem que colocar os quadros. O teu grande problema é parede. Você tem mais quadro que parede. Tenho. Mas eu não mudaria nada do que você tem. Você acha que alguma parede pode ser danosa para algum tipo de pintura? Não, as tuas paredes, o teu sol é frontal, né? Então, evidente que se aqui fosse um museu, essas janelas não poderiam ser como são. Não, eu Elas teriam não que gosto ter uma de cortina. película de protetor ultravioleta. Não, você teria paisagem, igual como está ali. Mas haveria uma película colocada no vidro, onde a ação do ultravioleta não entraria. Quer dizer, não adianta o vidro ser Ray-Ban, não adianta o vidro ter a sua própria coloração. Há que ter uma película além disso. Veja bem, quando esse prédio foi construído, tudo que nós estamos falando não existia. Em 1952 ele ficou pronto. Nenhum desses produtos, não existiam os becks de pH neutro, não existiam uma série de coisas que tem hoje de proteção de quadros. Portanto, não existia essa película. Se fosse um museu, teria que tê-la. E sempre sendo renovado e modernizado. Não, você coloca uma vez só. Não, eu digo, o museu tem que estar sempre sendo revisto e modernizado. Sim, tem que ser porque vão surgindo produtos novos que contribuem para a preservação das obras de arte, né? Então, essa tecnologia nova, isso faz com que... Porque hoje surgiram vidros especiais com protetor ultravioleta que permitem que você no museu possa tirar fotos. Até há pouco tempo o Louvre não permitia, porque não é que ele fique com ciúme que você leve uma foto da Mona Lisa. É que milhares de flashes alteram a coloração do quadro. Você sabe que eu estive em Minas Gerais, vi o Palácio do Governo, que parece que é do século XVIII, se não me engano, mas ele é muito bonito e ele tem uma arquitetura que você não tem, e uma decoração interna que você não teria hoje, não há tempo hoje para isso, e eles não deixam tirar retrato e não deixam usar um determinado tipo de salto. Seguramente isso tem uma resposta em alguma coisa do SFAM. O SFAM cuida desses prédios antigos. Eles têm muita proteção. De qualquer maneira, Ana, eu acho que tudo que seja para proteger... Vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É isso aí. Pois é, nós estamos aqui com Jaime Vilaseca, sempre com um gostinho de quero mais, mas aí estamos terminando a nossa entrevista de hoje. Ele voltou e ele voltará outras vezes, porque é exatamente isso que eu queria conversar com ele, a respeito das obras de arte com o clima. É isso aí, minha gente. Até já. Vamos tirar uma foto? Que ele gosta de tirar um retrato. Ao lado de mulher bonita, principalmente.